Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da terça-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. E quem nos apresenta o Evangelho hoje é São Marcos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje é verdadeiramente o dia de Reis, oficialmente, que nós, para não faltarmos com aquilo que é preceito, no Brasil, transferimos para o domingo, como celebramos no domingo anterior, anteontem. Mas, hoje, a liturgia nos propõe este evangelho, tendo em vista que nós já celebramos a festa de Reis com a missa dominical. Jesus, que tem esta multidão que o segue como ovelhas sem pastor. E aqui já há algo que indicar. Todos nós somos ovelhas sem pastor. E o único pastor verdadeiro e real é o Cristo, não há outro. Se nós nos deixamos guiar pelos programas de vida que o mundo nos dá, que nós criamos, que as ciências nos impõem, nós caminharemos sempre sem pastor. Somente Ele é o pastor. E o pastor é aquele que cuida, mas também alimenta as suas ovelhas. Como vemos aqui o Evangelho de hoje. Não somente o alimento físico, mas o alimento que guia para a vida eterna. Então, Jesus lhes ensina. Primeira coisa, Jesus ensina. Como ontem escutamos, Jesus hoje, mais uma vez, está ensinando. Ensina o quê? Muitas coisas. Poderíamos pensar que somente coisas relativas a experiências espirituais, mas não.
traduzia aquilo que é a vida eterna para a vida física. Por quê? Porque, recordemos, aqui se inicia o caminho para a eternidade. Nós experimentamos aquilo que podemos da vida eterna quando vivemos em Deus a vida nesta terra. Algo daquilo que não conseguimos aqui experimentar na totalidade, porque a vida eterna sobrepassa aquilo que podemos compreender. Então, Jesus também nos ensina o como viver, o como agir, o como pensar, tudo aquilo que devemos de fazer, mas depende de nós queremos escutá-lo e aprender dele. E depois vemos que, com o passar do tempo, os discípulos querem dispensar as pessoas para que possam comer. Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Vemos que Jesus dá esta missão aos seus discípulos: alimentar o seu povo. Alimentar com o pão da Eucaristia, como bem sabemos, porque aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes sempre remete à Eucaristia. E eles assim vão fazer. O Senhor pergunta quantos pães e peixes têm, eles dizem, e Jesus os multiplica. Manda que todos se sentem, formando grupos, para que possam alimentar-se, como os grupos de pessoas no tempo de Moisés, que eram separados para ser assim julgados e atendidos pelos anciãos naquele tempo. Depois Jesus pega os 5 pães, recordemos, os padres da igreja dizem que remetem também aos 10 mandamentos, e os 2 peixes, que remetem à divindade e à humanidade de Cristo. Ergue os olhos para o céu, abençoa, dá aos discípulos para que distribuam. E assim fizeram. Os discípulos, os apóstolos, então recebem do Senhor, porque o Senhor lhes chamou a alimentar seu povo, e distribuem. Todos comem, ficam satisfeitos e recolhem 12 cestos, representando as 12 tribos de Israel. E aqui vemos o que para nós? Quanto nós devemos de nos deixar alimentar por Cristo? O quanto nós devemos de nos deixar alimentar pelos seus ensinamentos, pela sua palavra, mas de forma que os mesmos transformem, sustentem a nossa vida. O quanto a Eucaristia deve de ainda ser aprofundada em nossa vida, cada comunhão. Porque, infelizmente, ainda vivemos, talvez, uns mais, outros menos, mas de forma superficial, a Eucaristia que nos é oferecida, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. E devemos de aprofundar, devemos de vivenciar, devemos de amar. Mas o quanto buscamos fazer? O Salmo nos diz: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E esta é a verdade. Os reis de toda a terra vão adorar o Senhor. Mas quais reis? Os governantes? Nos tempos que não temos mais reis nem rainhas? Não somente, mas a cada um de nós, que participando da vida de Cristo, reinaremos com Ele na eternidade, como diz a Sagrada Escritura. Mas o quanto adoramos ao Senhor. E, por fim, a primeira leitura. São João nos diz: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Amor. O amor que está a dizer aqui São João é aquele ágape, aquele caritas, caridade, que já falamos tantas vezes. Caríssimos, tenhamos caridade um para com o outro. A caridade manifesta que não é um amor somente sentimento, recordemos, mas é a experiência, porque é isso que segue o final deste versículo.
a experiência da intimidade com Deus, que me transformou de tal forma que a partir desta mesma experiência eu amo o meu irmão para que ele, sentindo através de mim o amor de Deus, venha a ter a experiência de Deus, a intimidade com Deus. Isto prova que nascemos de Deus. E o quanto realmente vivemos assim, irmão e irmã. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama não tem intimidade com Deus. Quem não tem esta caridade de sentir Deus como amor em sua vida, não somente um sentimento, mas como presença viva e real e transformadora, também que nos, como dizer, que nos renovou, nos transformou, nos santificou, nos fez viver uma conversão profunda. Se nós não experimentamos isso, se nós não temos tal intimidade, ainda não conhecemos a Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós, nos diz São João. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Então, aqui está a manifestação da caridade divina. Deus, que por total amor a nós, a mim e a você, para nos salvar, enviou seu Filho. Enviou ao mundo como um de nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado, para que, vendo tão grande amor de Deus que experimentamos ainda neste tempo que engloba o Natal, e que nós não sabemos ainda compreender o que é o Natal, vendo aquela criança na manjedoura, vendo o menino Deus, o menino Jesus, nós deveríamos de reconhecer tão grande amor de Deus manifestado desta forma para que nós nos deixássemos transformar, nos deixássemos renovar, santificar, converter ao ponto de que em Jesus está a minha vida. Dali tiro a seiva da minha vida, para que a minha vida seja Ele, não eu. Nisto consiste o amor, a caridade. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Então, Deus nos amou. Quando? Quando pensou a cada um de nós, em nos gerar, em nos criar, em fazer que no tempo e na história nós surgíssemos, pensando em nós, a família que nos acolheria, aqueles que estariam à nossa volta ao longo da nossa vida, enquanto crescemos, nas circunstâncias, nas amizades, todos aqueles que Deus sonhou, não que nós buscamos, mas que Deus preparou, porque muitas vezes julgamos aqueles que nós buscamos que estivéssemos do nosso lado, mas não vemos aqueles que Deus projetou, sonhou que estivessem ao nosso lado e que algumas vezes rejeitamos, e que eram as pessoas certas para estar conosco ao longo de nossa vida. Então vemos o quanto ali Deus nos amou, e nos amando tanto, sabendo que nasceríamos na situação na qual nos encontramos de pecado, porque Adão e Eva pecaram, os primeiros pais pecaram, e o pecado foi transmitido a todos nós, ainda nos enviou o seu Filho como vítima para reparar os nossos pecados. Por aquilo que nós deveríamos de morrer e pagar, enviou o seu Filho, que, por amor a nós, assumiu aquilo que deveríamos de sofrer para que nós pudéssemos viver. E o quanto nós amamos a Deus, irmão e irmã. Amamos com gratidão, amamos com esta caridade imensa, ao ponto de darmos a nossa vida por Ele e por sua causa. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a verdadeiramente conhecermos este amor de Deus profundamente e reconhecendo todos os seus gestos de amor para conosco, todos os seus atos,
tudo aquilo que Ele nos ensina, possamos permitir transformar pela Sua palavra e pelo Seu Cristo, para que, vivendo na santidade, cheguemos um dia à glória eterna dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, os santos reis magos e todos os anjos e santos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.